Fale duas características ou dois adjetivos que um líder na vida, né? Seja como pai, como patriarca, seja como marido, seja como empresário, seriam dois princípios essenciais para uma boa liderança, na sua opinião. Eu vejo pela perspectiva de que alguém que se coloca no lugar do outro, né? Alguém que tem um olhar de entender o outro, né? O líder que ele consegue olhar para dentro de você e entender você, sentir o que você sente, criar empatia por você. Para mim existem duas palavras que são fundamentais nesse quesito de tempo e de liderança. Muitas pessoas confundem confundem talento com unção. E eu acho que isso é fundamental, porque talento impressiona as pessoas, mas a unção ela transforma a vida. Fala, turma! Tá começando mais um Aliança Cast, podcast da Aliança Digital número 5. Eu sou o Thiago Mata, sócio da Aliança Digital, tô ao lado do Samuel Rossi, também sócio. Hoje nós trouxemos dois grandiosos convidados aqui, Luiz Henrique, que é um amigo nosso de longa data, o Gabriel, que a gente está conhecendo aqui agora, mas é um cara referência aqui no estado. Ele que é um dos líderes do Vitória Sounds, que é um movimento cristão, né, de adoração. O Luiz hoje é um missionário, os dois na verdade estão vivendo integralmente para o reino de Deus e utilizam do Vitória Sounds, que está proporcionando muito assim, a vida da juventude, principalmente lá do Vitória. Luiz é um missionário, um homem de Deus, é um cara muito conhecido. Queria já agradecer a vocês, a presença, a participação. A gente está fazendo isso com frequência no final do vídeo, mas agora eu me lembrei. Deixa o joinha aí nesse vídeo, comenta aí o que vocês quiserem, compartilhem com geral, se inscrevam no nosso canal. A plataforma está cada vez mais recomendando o nosso vídeo para as pessoas e isso é o que interessa. Vamos com tudo, vamos para cima. Perfeito. Fala aí, Samuel. Fala, pessoal, mais um podcast aqui começando. A gente já provou para vocês que cabe marketing digital em todos os lugares, cabe para o empreendedorismo, cabe para o desenvolvimento pessoal e cabe também para o reino. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Sim. Que de fato a gente pode ser uma igreja moderna, mas não pode ser uma igreja mundana, né, Gabriel? Exatamente. Então a gente está aqui e a ideia é de trazer alguns assuntos aqui para você, mesmo que a gente chama agência de marketing, é para exatamente a gente conseguir aí mostrar que o marketing digital pode potencializar o que você quer se tornar. Sim. E aumentar a propagação da sua mensagem, seja a sua persona, seja a sua empresa, seja a sua igreja. E a gente vai mostrar aqui isso hoje e vamos falar de muitos assuntos que envolvem a juventude. Até nesse processo de desenvolvimento que a juventude hoje passa. Vamos falar um pouquinho de identidade, a gente já falou aqui no nosso último podcast. E de fato esses convidados aqui, eles são muito capacitados para te ensinar coisas que provavelmente você nunca ouviu. Então assistam até o final. Fechado? Gente, obrigado por vocês estarem aqui no podcast com a gente. Agradeço muito o convite. Se apresentem aí. Fiquem à vontade, vou deixar o Luiz começar aqui. Depois eu vou passar para o Gabriel. Se apresente. Inicialmente vocês podem falar para lá, mas depois é aqui entre a gente. E eles vão desfrutar da nossa conversa aqui hoje nessa noite. Fechou, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esse podcast. Agradeço primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, ao Samuel, ao Thiago, amigos de longa data, e o Gabriel também, por ter aceitado o convite, né? Comecei com o Samuel para poder a gente trazer você. Yes. E, mano, isso para mim é muito bom, estar na mesa com amigos, com pessoas que para mim são relevantes, são inspiração, isso não tem preço. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 23 anos, sou casado com a Esther. Hoje somos missionários, eu sou pregador, vivemos do reino. Também temos nosso trabalho secular, né? Hoje eu não vivo 100% integral do reino ainda, né? Deus está me preparando, estou nesse processo, nessa batalha aí, mas eu sei que em breve vamos viver aí 100% da obra. Então, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por estar aqui, muito feliz pela oportunidade. Legal. Cara, meu nome é Gabriel, eu sou um dos líderes do Vitória Sounds, como foi aqui apresentado, um movimento de adoração. Também estou recém-casado com a Daisy. 2 semanas, né? 2 semanas de casado, estou muito feliz por isso. O time dos recém-casados. Agora eu pertenço do time dos casados, né? Na pelada. O único solteiro é o Thiago, né? Solteiro, né? Daqui a pouco tá casando. Ainda, né? Daqui a pouco tá casando. Também, hoje sou missionário integral, vivo totalmente na dependência de Deus.
e há alguns anos já fazendo isso. E estou muito feliz por ter aceitado esse convite aqui, pelo convite recebido, por ter vocês aqui nessa mesa. Então vai ser um prazer poder conversar aqui, bater um papo, para a gente, nessa noite ou nesse dia que você está aí, poder edificar a sua vida. Legal. Eu já vou começar já com o Thiago, com uma pergunta polêmica, né? A gente gosta disso. Polêmica sobre liderança, né? Principalmente liderança de jovens dentro das denominações, e até a gente pode trazer algum momento, se vocês quiserem também, Gabriel e Luiz, fazer um paralelo, e nas perguntas que a gente fazer, trazendo, envolvendo o lado espiritual e o lado racional, o lado do empreendedorismo também, né? Mas a minha primeira pergunta é: por que a liderança atual ama o altar, mas pouco ama a Deus? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta talvez muito polêmica, porque eu sei, Gabriel, quando você está lá em cima, o jovenzinho olha para você e para o Luiz e fala: eu quero ser ele. Mas ele está olhando ali a pontinha do que você vem sofrendo lá no bastidor, não sofrendo, também desfrutando, e aquilo não pode ser parâmetro às vezes, para o jovem ter como referência do entendimento do que é liderança. Então, para você, o que é liderança, o que é ser um líder, principalmente um líder de uma denominação, e o que deve levar um jovem, ou um homem, ou uma mulher, querer de fato exercer liderança dentro de uma igreja ou fora dela, que também é muito importante. Mateus capítulo 19, verso 16, é a história do jovem rico, né? Que procura Jesus e ele fala com Jesus acerca da salvação e que ele queria ser salvo. E Jesus fala várias coisas para ele ali, né? Sobre os mandamentos. E quando termina, Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, então alcançará a vida eterna. E ele sai extremamente entristecido por ser dono de muitas propriedades. E logo em seguida, os discípulos perguntam para Jesus, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus responde que isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é impossível, tudo é possível. E logo em seguida, Pedro faz uma pergunta para Jesus. Pedro pergunta assim para Jesus: Samuel, mestre, e nós, o que é que nós merecemos? E a pergunta de Pedro é justamente porque ele viu aquele jovem negar o convite de pertencer ao grupo mais célebre que já existiu na história da humanidade, que é os 12 apóstolos, né? As outras pessoas, elas decidiam seguir Jesus, por isso Jesus dizia: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Mas para aqueles 12 homens, Jesus fez o convite, e aquele era o 13º, e ele simplesmente disse não. E aí Pedro pergunta: o que é que nós merecemos? O que é que nós vamos ganhar com isso? Sim. Motivado, porque ele viu aquele cara dizer não, e foi o primeiro que disse não. Quando ele faz essa pergunta, Jesus disse para ele o seguinte: olha, quando o Filho do Homem voltar e se assentar no seu trono, todo aquele que tiver deixado casa, mãe, pai, mulher, herdará muitas vezes mais no reino dos céus. E ele diz algo também interessante que está no verso 30, que é assim: porém, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E ele decorre uma parábola, que é o início do capítulo 20, que é a parábola da vinha. Uhum. E na parábola da vinha, é um dono de uma vinha que sai chamando trabalhadores para trabalhar. Uhum. Os trabalhadores começam às 6 da manhã e vão até às 6 da tarde. E ele começa a chamar, olha, 6 da manhã ele chama uma remessa, 9 da manhã ele chama outra remessa, meio-dia ele chama uma remessa. Quando chega o último horário do dia de trabalho, ele chama mais uma remessa. Quando ele encerra o expediente, ele pede para que faça uma fileira. Isso é Jesus contando uma parábola, motivado pela pergunta de Pedro. Quando ele pede para que faça a fileira, aqueles que chegaram primeiro e que deram duro, que pegaram o calor do dia, que fizeram o trabalho mais árduo, ele pede para que seja colocado no final da fila. E aqueles que chegaram por último, ele pede para que sejam colocados no início. Então ele começa a dar o salário que ele havia combinado. Um denário, que significava um dia de trabalho, né? Isso. Ele começa a dar um dia de trabalho para aqueles que estavam ali, um dia de trabalho para aqueles que haviam chegado por último e tal, aqueles que haviam chegado no meio do dia, ele começa a dar um dia de trabalho. E quando chega nos últimos trabalhadores, que foram os primeiros que haviam sido chegados, ele também paga um denário. E eles ficam revoltados, diz o texto que um deles fica revoltado porque eles receberam a mesma coisa sendo que eles começaram primeiro. Sendo que eles começaram primeiro e eles receberam a mesma coisa de quem não havia feito nada, praticamente, né? Sim. Aqueles que haviam chegado depois. E Jesus diz novamente, porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus está ensinando 2 princípios muito importantes sobre liderança ali.
O primeiro princípio é o princípio do valor. Quando você é chamado por Jesus, como aqueles homens foram chamados para poder ser os pilares, os apóstolos, os pilares da igreja, eles precisavam entender que eles não valem mais do que as outras pessoas, que eles não merecem mais do que ninguém por ter sido chamado. Eles vão receber a mesma coisa que todo mundo receber. Independente do posição, o tempo que você chegou, o que você está fazendo, né? Ele dá um denário da mesma forma que deu um denário para quem havia praticamente trabalhado nada. Então, esse é o primeiro princípio. Se você está sendo chamado por Jesus, entenda, você não é mais importante, você não vale mais. Nossa, sem você a coisa não vai andar. Não existe isso. Você, aos olhos de Deus, tem o mesmo valor que com todas as outras pessoas. E o segundo princípio que Jesus está ensinando é o princípio do lugar. Porque ele pediu para aqueles trabalhadores que chegaram primeiro, que deram duro, que suportaram todos os trabalhos. Eu não sei se você já teve experiência de trabalhar na roça, no sol quente, né? Para eles ficarem no último lugar. E a palavra que Jesus usa é a palavra escatos. Essa palavra está escrita aqui na minha camisa. É uma palavra que rege meu ministério. Que legal. Escatos significa último. Escatos dá tanto origem para escatologia, que é o estudo das últimas coisas, quanto para posição. Último, escatos, no grego é último. E a palavra usada por Jesus é escatos. Nesse texto, vocês estão no lugar escatos, no último lugar. Por quê? Porque quando você aceita esse chamado de Jesus, esse convite, você recebe a mesma missão que ele recebeu. E Filipenses capítulo 2 diz para nós que ele era o maior, que ele estava no mais alto subindo no trono, né? E que ele abre mão, se esvazia de si, toma a figura humana e desce para uma vida de humilhação, uma humilhação que leva até a morte. O que significa isso? Significa que o primeiro agora é o último. O alfa se tornou o ômega. O princípio da criação de Deus se colocou no fim de todas as coisas. É porque a nossa mente, às vezes, não tem mais a percepção de entender que a própria divindade se tornou um homem. É como se a gente fosse pensar, mano, em você, né? Você, Thiago. Esse ser, assim, complexo, cérebro, sistema nervoso, né? Sistema sanguíneo, mente, tipo, tudo isso em você, aí você decide se tornar uma formiguinha. Né? Lógico que essa comparação que eu estou fazendo nem é uma formiguinha. Pensa que você vai se tornar uma bactéria. Só que essa comparação que eu estou fazendo de você se tornar uma bactéria é infinitamente inferior à ideia de Deus ter se tornado um homem. Quase beira blasfêmia. Então, quando Jesus chamou eles, Jesus disse: olha só, eu estou chamando vocês para uma missão de estarem em último lugar. Vocês vão para uma posição de servir a todos. Então, quando você atende essa perspectiva de se tornar um líder, você não está aceitando, se você está baseado na ideia de Cristo, tá? Como a resposta de Jesus para Pedro. Se você está pensando em receber qualquer tipo de recompensa e reconhecimento terreno, você está totalmente com a sua motivação errada. A recompensa que você vai trabalhar arduamente é pela celestial. Trabalhe muito duro para você ter coisas celestiais. Para tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você está fazendo, se motivando, seja eterno. Agora, aqui nessa terra, aqui agora, se você está sendo chamado por Cristo para ocupar um lugar de liderança, você está se colocando lá no último lugar. Você vai servir como Cristo serviu. Sabe o que eu acho mais incrível? Que esses mesmos homens que foram eleitos por Deus, chamados por Cristo ao exercício do ministério pastoral, esses eram os pilares da igreja. Esses mesmos homens, no relato da última Páscoa, depois de tudo que eles viram Jesus dizendo, tudo que eles viram Jesus fazer, estes mesmos homens foram tomados por uma motivação, e Jesus, já se aproximando do dia da morte dele, foram tomados por uma motivação, e eles em comum diziam e pensavam: quem será o maior de nós no reino? Quem vai herdar o melhor lugar?
e vai sentar na direita. E aí Toda- Jesus toma aquela atitude de exatamente. pegar a bacia e lavar os pés deles. Uhum. Então, isso que você falou é muito poderoso. Sim. Isso que você falou é muito poderoso, essa transição de primeiro para último, cara. Cara, isso é muito poderoso. E quando você entende isso, funciona em qualquer área da vida. Essa é a grande verdade. Funciona em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. O ministério do serviço, de ser um serviçal e não como um escravo, mas como alguém que entendeu o sentido precioso da vida, principalmente tendo conhecimento de quem é Deus, de quem foi Jesus, de quem é Cristo. Eu acho que isso fica muito mais enraizado, cara, entender que, caramba, aquela outra pessoa, ela precisa de ajuda. Então eu estou disposto a isso. Eu sou essa pessoa. Eu não vou me colocar à frente dela. Eu posso estar, por último, seja servindo. Eu acho isso incrível, cara, demais. E aí, se você fosse trazer agora mais pro lado do empreendedorismo, a gente falou sobre liderança, aspecto espiritual. Quais são, você falou sobre aí duas premissas, dois princípios, né, voltado mais para a liderança espiritual. Eu não sei se você conseguiria, obviamente, dizer, mas acredito que sim. Fale duas características ou dois adjetivos que um líder, na vida, né, seja como pai, como patriarca, seja como marido, seja como empresário, seriam dois princípios essenciais para uma boa liderança, na sua opinião. Eu vejo pela perspectiva de que alguém que se coloca no lugar do outro, né? Alguém que tem o olhar de entender o outro, né? O líder que ele consegue olhar para dentro de você e entender você, sentir o que você sente, criar empatia por você. Por exemplo, por que o ministério de Jesus era tão poderoso? Pela empatia que ele tinha das pessoas, né? Jesus, o olhar que ele tinha quando ele sobe para Jerusalém, que ele olha para aquelas pessoas que eram ovelhas que não tinham pastores, quando ele encontra com cada uma daquelas pessoas, quando ele vê a necessidade de cura, de libertação e tal, e ele se coloca no lugar do outro. É o maior exemplo de liderança que nós podemos ter. O líder que ele consegue olhar para alguém, não como alguém que é o seu empregado, mas alguém que é uma outra pessoa, alguém que é alguém como ele, alguém que tem dificuldades, que tem problemas, que luta, enfim. A empatia, quando eu me faço de para alguém, lembra quando o apóstolo Paulo estava pregando e ele diz que ele se fez de grego pelos gregos, judeus pelos judeus e tal. O que ele queria dizer com aquilo? Que ele criava empatia com aquelas pessoas, ele entendia aquelas pessoas, ele se colocava no lugar delas para poder alcançá-las, né? Então, um líder que ele tem esse olhar de empatia, de entender o próximo, de sentir a dor do próximo, né? De amar alguém, independente dos erros, dos acertos daquela pessoa, né? É alguém que eu vejo que, tipo assim, esse cara vai longe, esse cara vai ser um grande líder, ele vai não simplesmente ter funcionários, ele vai estar na gestão de pessoas mesmo, né? Ele vai compreender as pessoas, ele vai se colocar no lugar das pessoas, ele vai criar empatia e ele vai se sensibilizar. Então, hoje, no mercado agressivo que a gente tem, né, que a gente vê, sim, o que a gente mais vê é busca por resultados. E quando a gente não vê alguém que dá resultado, eu não tenho uma procura para entender por que aquela pessoa não dá resultado. O que está acontecendo? E aí, na maioria das vezes, essa pessoa ela é caracterizada como descartável. Né? Descartável. E aí a gente já poderia checar uma pergunta para o Luiz, né, sobre... muitas lideranças possuem suas próprias motivações, né? E a gente está falando aqui, pessoal, com dois homens que as motivações deles, se fossem motivações terrenas, eles jamais conseguiriam cumprir o propósito que eles exercem hoje aqui na Terra. Porque se a gente provavelmente, se vocês fossem falar das circunstâncias com que vocês convivem no dia a dia, nada, eu acredito, que iria favorecer o cumprimento de uma maneira tão tranquila do propósito de vocês. Então, Luiz, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Como você decidiu e entendeu que o seu propósito era esse, era viver por reino, era viver para o reino, e não só isso, né, mas também motivar a vida de outras pessoas para que elas entendessem, a gente estava aqui falando mais cedo, que eu não só tenho que preparar a próxima geração para ser um excelente médico, para ser um excelente empresário, para ser um excelente
social media, gestor de tráfego, mas eu preparo a próxima geração que vem após mim para também ser do reino, para também amar a Deus, para também levar o reino e ter isso como prioridade. Então quero que você fale um pouco sobre o seu propósito, sobre a sua liderança e como você enxerga, como a gente conseguir preparar a geração que vem após a gente para eles conseguirem notar valor, que isso é tão importante quanto ser um médico. Perfeito. Fica até difícil falar, né, depois dessa aula que Gabriel deu também. Mas, mano, eu enxergo o seguinte, assim como Davi dizia, como Jeremias dizia, enquanto eu ainda era informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, propósito. Meu propósito, ele não nasce quando eu atingo uma maturidade, quando, o que eu vou fazer na minha vida? Não, meu propósito, ele está comigo, eu tenho a certeza que ele foi formado muito antes de eu nascer. Sabe, eu acho que todos nós, Deus já estabeleceu um plano, um propósito antes mesmo de nós nascermos. Assim como o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, o Luiz já foi escrito os dias dele antes da fundação do mundo. Eu acho que se cada um de nós olhar para nós mesmos com uma autoanálise, que é difícil. Hoje eu falar de Samuel talvez é fácil, mas eu falar do Luiz mesmo é difícil. É difícil. Então a gente conseguir olhar pra mim e falar, cara, isso aqui são meus defeitos, essas são minhas qualidades, eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo. Fica muito mais fácil. Hoje nós vemos muitas pessoas tentando ser o que não são, tentando fazer o que não tem domínio, não tem prática, não tem nada. Então eu entendo o quê? Eu entendo que desde que eu fui gerado no ventre da Ingrid, há 23 anos atrás, Deus já tinha escrito os meus dias. Eu já sabia como que isso seria. Por quê? Porque uma coisa é você fazer um curso. Eu estou formando em nutrição, então eu passei 5 anos na faculdade, estudando e aprendendo para poder me tornar um nutricionista. Pronto, eu me esforcei, eu me capacitei para isso. Sim. Ministerialmente não. Paulo diz que Deus deu para uns. Então não é algo que eu aprendo. Claro, nós nos especializamos, nós estudamos, mas vem enraizado em nós. No DNA do Luiz está enraizado quem o Luiz é, quem Deus fez o Luiz para poder ser. Então eu entendo que o que eu vivo hoje, Deus já tinha escrito. Por quê? Porque se fosse pelo Luiz, provavelmente, ou se fosse pelo Gabriel, talvez eu nunca, queria ser pastor. Eu nunca queria cuidar de pessoas, porque dá trabalho. Mano. A gente sabe que cuidar de gente, trabalhar com gente, liderar é difícil. Sim. É difícil. Machucar e ser machucado. Machucar e ser machucado, você você ser ferido e não devolver. Entendeu? Você ser ferido, entender bem assim, mano, esse cara passa por esse problema, eu tenho que absorver, ser mais forte, mais maduro que ele e ensinar, sabe? O que eu vejo muito hoje são pessoas que não têm autoridade, não têm capacidade para tal função e querem exercer. Entendeu? Pegando o gancho da pergunta anterior, para mim 2 características é exemplo e autoridade. Quando nós pegamos Jesus, o próprio Filipenses, Paulo diz que Deus deu para ele o nome que está acima sobre todo nome. O nome que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará no céu, na terra, debaixo da terra. Então nós vemos que o nome de Jesus, o nome de Yeshua HaMashiach, ele veio com uma autoridade. Uma autoridade que não foi forçada, mas uma autoridade que foi conquistada. Entendeu? Quando o próprio Lucas 9, antes de Jesus dizer a famosa frase, ele olha para os discípulos e pergunta: quem a multidão diz que eu sou? Aí Pedro, como sempre, fala: Jesus. Uns diz que tu és Elias, outros falam que é João Batista, os profetas. Ok, mas e para você, quem eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E você é Pedro, e sobre esta rocha, a rocha que é Cristo, a certeza de que ele é Cristo, Filho de Deus, eu edificarei minha igreja. Então todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que eu acho mais fantástico em Jesus, porque as lideranças de hoje em dia, elas estão preocupadas com o que nós iremos ganhar. O Gabriel diz, com os resultados. Mas a liderança de Cristo te encoraja a perder. Entendeu? É o antagonismo do Evangelho. No Evangelho, o maior é o menor. Os loucos, os sábios confundem os loucos. Na nossa concepção... Os loucos confundem os sábios, na verdade. Na nossa concepção, 1 mais 1 é 2.
para a concepção, vamos supor, do reino do casamento, 1 mais 1 é 1. Você entendeu? Então, a matemática e a explicação do reino é diferente. Jesus, ele se apresenta para muitas pessoas, fala bem assim, olha só, eu sou filho da Dona Maria, do seu Zé, se você quiser acreditar em mim, bom, se você não quiser, problema é seu. Larga tudo que você tem, larga seu emprego, larga sua família, larga seus filhos e me segue. E me segue. Quem é esse cara, mano? Que chega para 12 caras e fala isso, larga tudo e me segue. Ou ele é doido, ou de fato ele é Deus, mano. Um dos dois. Entendeu? E basta você ouvir e acreditar, ou não. Então o que eu enxergo é que, primeiro, não é algo forçado. É algo natural. Isso eu e Gabriel conversamos já muitas vezes sobre isso. E ele sempre falou comigo, falou, Luiz, é engraçado porque você chega nos lugares e você às vezes não fala nada, mas contagia o ambiente, você se dá bem com todo mundo, conversa. Aí muita gente pergunta assim, como que você faz? Mano, eu não sei, velho. Por isso que eu falo, é dom, Deus deu, entendeu? Se eu quiser forçar isso, não vai ser a mesma coisa. É natural. Então, eu enxergo dessa forma, como exemplo, como uma autoridade que foi dada, entendeu? E que nós temos o dever. Aí, vindo para a pergunta de preparar a próxima geração, eu acho que a forma mais fácil de nós prepararmos a geração que está vindo e, subsequentemente, é que elas tirem os olhos de nós e olhem para Cristo. Nós vemos hoje muitas lideranças centralizadoras e opressoras, que, né, vou fazer aqui meu rebanho, Gabriel é meu, Samuel é meu, e pronto. Você não aprende a voar com as próprias asas, você não aprende a andar com as próprias pernas. Eles quebram sua perna, cortam a sua asa, te podam, para você sempre ficar debaixo da liderança. A liderança de Cristo não. Fica aqui, eu vou te ensinar, eu vou te guardar. Debaixo das asas onipotentes você tem descanso. Mas, irmão, ide por todo mundo, irmão. Prega o evangelho. Eu te ensinei, você aprendeu, agora vaza. A liderança bíblica, de fato, é essa. É você sempre apontar para Cristo. Por quê? Porque assim como eu sou um servo do Deus Altíssimo, não tem mérito nenhum sobre isso. Quem fala, eu me orgulho disso, irmão, você não tem orgulho nem de ser crente. O fato de você ser salvo, ter direito à salvação, você não tem nem que se orgulhar disso. Você não tem orgulho em nada, tudo é por causa dele, entendeu? Então, é apontar para Cristo sempre, o alvo é Cristo. Então, para finalizar, né, para poder nós resumirmos o que foi dito, eu creio que o difícil, irmão, não é nós entendermos o propósito e o plano de Deus para nossas vidas. Eu acho que o difícil é nós negarmos o nosso, deixarmos de lado para poder viver o que Deus tem para nós. Eu acho que esse é o mais difícil. Então, já entrando nessa linha de propósito, que é o que a gente costumeiramente a gente fala, eu consigo, Gabriel, Luiz, eu consigo saber o tempo certo em que as coisas vão começar a fluir, vão começar a acontecer na minha vida. Eu consigo mensurar isso em tempo de quando eu vou começar a exercer o meu chamado, o meu ministério, se existe de fato a ideia da predestinação, ou seja, um dia isso vai acontecer, isso tem que acontecer, porque você foi chamado para isso, você só não sabe por que nem como, mas você foi chamado. Então, existe um tempo certo para as coisas acontecerem? Se a gente entender que o nosso Deus é um Deus processual, que ele trabalha por processos, né? Isso está debaixo dos princípios dele, né? Ele não manda ninguém pronto. Todo mundo passa por um processo. Por isso que o próprio ministério dele começou aos 30 anos de idade, né? A gente entende que ele mesmo respeitou os próprios princípios que ele criou. A partir do momento que a gente entende que o nosso Deus ele rege pelo princípio do processo, da preparação, do tempo, um Deus que está na eternidade, mas cria o tempo. O que ele estava querendo dizer com isso? Que ele queria criar uma mecânica para que as coisas funcionassem, né? A partir do momento que eu entendo isso e entendo que o nosso Deus é um Deus de processos, eu começo a olhar para dentro de mim mesmo, esquecer a ideia da ansiedade, da preocupação, e vou para a ideia da dependência, de intimidade, de um relacionamento com Deus. Eu não conheço uma pessoa que se relaciona com Deus de verdade, não é aquele relacionamento fake, a postagem no Instagram que está fazendo devocional. Não, a
pessoa realmente se relaciona com Deus, ela tem uma vida de relacionamento com Deus, ela tem uma vida de intimidade com Deus. Eu não conheço nenhuma pessoa dessa que está fora do seu propósito. Eu não conheço uma pessoa que se relaciona com Deus e está distante do projeto que Deus tem para a vida dela. Então, todas as pessoas que elas realmente se relacionam com Deus, essas pessoas que têm vida de oração, essas pessoas que têm vida com a palavra de Deus, que têm realmente a palavra de Deus dentro do seu coração, estudam a palavra de Deus, que constantemente, em todo tempo, andam em espírito, essas pessoas não vão ficar distantes do propósito, nem do tempo do propósito, né? Então, a gente está num tempo imediatista, num tempo onde para você se, tipo assim, cara, como que eu sei que eu tô dentro do meu propósito? As pessoas estão te vendo, você tá sendo reconhecido, você tá bombando, se não for isso, então, pô, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não, então a Deus Bíblia, escolheu errado a pessoa. Exatamente. E sendo que a Bíblia, os homens que foram mais relevantes foram aqueles que cada vez mais foram diminuindo. Como a gente estava falando anteriormente, quando a gente não estava gravando ainda, quando a gente estava falando de João Batista, ele falou que o propósito dele era diminuir para que Jesus crescesse, né? Ao ponto que realmente ele morreu e o ministério de Jesus só começa a partir da morte de João Batista, né? Então, quando eu respeito os processos, quando eu não tenho a perspectiva deste mundo, quando eu não estou com a motivação errada, todas essas coisas me ajudam a entender o tempo que eu estou, entender o que eu preciso fazer e aonde eu preciso estar, né? Então eu não vou estar querendo ocupar uma posição de tanta visibilidade, eu não vou querer estar no púlpito quando no meu relacionamento com Jesus ele está me chamando para fazer coisas incríveis no secreto. Então, o que eu entendo é que nós estamos diante de um Deus processual e que cada pessoa ela foi chamada para alguma coisa, ela tem um propósito, e nem todos os propósitos são propósitos que a gente vai, tipo assim, meu Deus, uou, nossa, que grande homem, nossa, que visibilidade e tal. Tem pessoas incríveis que quando a gente chegar na eternidade, você nunca vai ter ouvido falar dela aqui na Terra. E lá no céu ela vai chegar com muita moral. Você vai chegar assim, nossa, mas quem foi ela? Cara, alguém que você nunca ouviu falar, que fez coisas incríveis em Deus. Porque o ministério dela não tinha a ver com fama, reconhecimento. E isso não tem problema, tá bom? Quando essas coisas são ferramentas. Quando é ferramenta, Jesus foi famoso, mas era uma ferramenta. Tanto é que quando Jesus queria se livrar da multidão, rapidinho ele apertava o discurso e todo mundo ia embora. Ele não era movido por isso, né? Quando essas coisas são vistas como ferramentas, tudo bem. Mas se eu pudesse dar um conselho para quem está em casa e quer entender o tempo, quer entender o seu propósito, quer saber o porquê foi chamado, a pergunta inicial você se relaciona com Jesus? Porque esse é o maior chamado, esse é o maior propósito. O homem nasceu para se relacionar com Deus. Se você está fazendo isso no momento vai combinar para coisas que você vai fazer. E, por exemplo, a gente confunde, né, a nossa identidade com o que fazemos. Tipo assim, me fala aí, qual é a sua identidade? Aí eu começo a falar aqui para você, eu sou um pregador, não, estou perguntando sua identidade, não estou perguntando o que você faz, né? E por isso que quando o céu se abriu, este é meu filho amado, né? Então, tipo, quando a gente vai para essa perspectiva do relacionamento, aí a gente entende o principal propósito, de se relacionar com Deus, e a partir desse principal propósito, que de se relacionar com Deus, eu vou me encaixar naquilo que Ele quer que eu faça. As coisas vão ficando mais claras, né? Sim. Vai amadurecendo para determinado chamado, para determinado ministério. Eu acho isso interessante. E você, Luiz, o que você acha? Mano, eu concordo com o que Gabriel disse, e também acho que o tempo ele é fundamental, né? O próprio Salomão escreve em Eclesiastes que há um tempo certo para todas as coisas, e eu entendo que o tempo ele se encarrega de revelar quem é quem, entendeu? Eu acho que o processo ele mostra quem é quem. Nós entendemos que pelos frutos nós seremos conhecidos, entendeu?
O problema que eu vejo hoje é que nós vivemos em um tempo de muita aceleração. Tudo tem que ser muito rápido. Entendeu? Vocês são empreendedores, vocês trabalham com marketing e vocês já estão nisso há bastante tempo e sabe que você não vai fazer 1 milhão em uma semana. Entendeu? Você sabe que você não vai, vamos falar assim, você não vai andar de Porsche, você não vai andar de Ferrari no primeiro ano de trabalho. Não vai, irmão. É um processo, é constância, é errando, é perdendo dinheiro, é ganhando dinheiro, é indo e indo, uma hora engata. Isso é para todas as coisas. Assim como o Gabriel falou, por que Jesus ele morre aos 33 anos? Cara, porque ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Eu entendo que se nós estamos vivos hoje, é porque nós ainda não cumprimos tudo que nós cumprimos. Entendeu? Jesus morreu com 33 anos porque ele entregou tudo que ele tinha para entregar. Por que João Batista, né, que era 6 meses mais velho que Jesus, por que João Batista é decapitado provavelmente com 31, 32 anos? Irmão, porque ele mesmo anunciava, o meu papel é anunciar o Cordeiro. O Cordeiro apareceu, meu papel acabou, encerrou. Ponto. O que nós vemos hoje é aceleração. Vemos hoje pregadores mirins, né, famosos, com 1, 2, 3, 4 milhões de seguidores, com 10, 11, 12 anos fazendo fama. Cadê a infância da criança? Cadê arrancar o tampão de dedo brincando, jogando bola na rua, brincar de carrinho? Cadê? Qual que é o propósito? Então a gente quer acelerar demais as coisas, entendeu? E para nós mesmos, nós que somos jovens também, nós achamos que, cara, eu entendi, eu leio a Bíblia, eu oro, não, eu tenho que ir para as nações, eu tenho que pregar para a multidão. Não é assim. Nem todo mundo vai subir num púlpito. E tá tudo bem por isso. Entendeu? Nem todo mundo talvez vai ter uma influência que o Gabriel tem. Nem todo mundo vai pregar talvez em lugares que nós pregamos e tá tudo bem, irmão. Sabe? Tem um exemplo, tem Maria. Quem foi Maria? Só foi a mulher que gerou Jesus, que gerou o Criador. Ela foi igual Débora, foi uma juíza? Não foi. Foi uma rainha igual Esther? Não foi. Não teve uma patente. Mas, irmão, ela tá na história. Ela foi agraciada por Deus. E ela foi o quê? Uma dona de casa. Vocês sabem? Então... Não, até o relato de Maria Madalena, quando ela derrama um unguento sobre a cabeça de Jesus, depois os discípulos, não, por que você fez isso? Você poderia ter vendido isso pra gente poder oferecer o dinheiro aos pobres. Aí Jesus dá um indício, não, os pobres vocês vão ter com vocês daqui pra frente. Agora o que ela fez, ela tá proclamando que brevemente vai acontecer. E o nome dessa mulher será reconhecido sobre toda a terra. Perfeito. Cara, eu acho isso demais, velho. Perfeito. Eu queria esticar aqui para falar uma coisa importante, queria até perguntar. A gente está aqui fazendo um bate-pronto de pergunta e resposta, mas eu queria que um de vocês dois, não sei se vocês vão conseguir lembrar, porque eu vou pegar vocês de surpresa, contassem uma história muito diferente sobre liderança, sobre alguma atitude dentro da liderança que vocês falaram assim, cara, isso aqui é diferente do que eu estou acostumado a ver. Tem alguma história que vocês já viveram ou que vocês já presenciaram que talvez pode servir para alguém que está ouvindo a gente, de coisas que envolviam liderança? Uma atitude, uma motivação diferente, ou uma pessoa que, por não respeitar o processo, acabou tendo um prejuízo muito grande na vida delas, e vocês conseguiram acompanhar esse processo do prejuízo que aconteceu lá na frente porque não respeitou o tempo que deveria respeitar. Não sei se você ou o Luiz ou o Gabriel teriam uma história, mas se vocês tiverem, eu queria que vocês contassem aqui, cara, uma história que não precisa obviamente citar nomes, mas se tivesse uma história que vocês quisessem mencionar, acho que ajudaria, porque a gente fala muito sempre do lado positivo das coisas, mas vamos olhar um pouquinho para o lado do negativo das pessoas que não respeitam o processo para começar a exercer a liderança no momento certo. Que uma liderança exercida no momento errado, ela pode gerar um prejuízo muito grande para quem é o líder. Então tem alguma história que vocês lembrariam aí para contar? Eu vou falar uma frase que eu vou dar um pontapé para o Gabriel falar, que eu acho que ele vai entender. Recapitulando tudo isso que a gente disse, para mim existem 2 palavras que são fundamentais nesse quesito de tempo e de liderança. Muitas pessoas confundem confundem talento com unção. E eu acho que isso é fundamental, porque talento impressiona as pessoas, mas a unção, ela transforma a vida, entendeu? Então eu acho que nós que estamos assim em bastidores, em muitas igrejas nós conhecemos, muitos pastores, lideranças e tudo mais, nós vemos muito sobre isso.
entendeu? Muitos talentos, mas pouca unção, entendeu? Isso eu acho que é crucial, tanto para a ascensão, tanto para o fracasso também. Conta uma história, aquelas cabulosas ou que vinha na sua cabeça. Na verdade, a história que me veio à cabeça assim, para não citar nomes, né? É de uma pessoa muito talentosa, muito capaz, assim, que ela foi colocada, assim, diante de uma grande visibilidade, de um evento de grande visibilidade, né? Sim. E logo em seguida, essa pessoa, assim, um tempo depois, essa pessoa foi pega mesmo apoiando e fazendo coisas que não condiziam, né, com aquilo. E aí aquilo repercutiu muito no meio gospel, né? Sim. Repercutiu muito porque aquela pessoa teve muita visibilidade, né? Esteve diante de um grande evento e depois aquela pessoa apareceu apoiando coisas que realmente não condizem com nada do cristianismo e tal. E aí várias lideranças comentaram, e teve uma liderança que fez um comentário assim que eu fiquei, caramba, que fantástico, né? O que essa pessoa falou. Ela falou justamente o que o Luiz estava dizendo, né? Muitas vezes a gente usa da visibilidade, do talento de alguém, e você coloca essa pessoa em uma posição e você não consegue depois arcar com os erros daquela pessoa, você não consegue bancar, né? Você não consegue trazer aquela pessoa, reconhecer os defeitos, as falhas daquela pessoa e ajudar aquela pessoa. Na verdade, eu excluo e rechaço o que aquela pessoa fez e tiro ela do meio, né? E aí aquela pessoa fez aquele comentário e falou e perguntou, né, quantas eram as pessoas que realmente se importavam com a vida dela, que realmente cuidavam dela por quem ela era e não estavam aproveitando do talento e da visibilidade que ela tinha, né? Uhum. E aí eu lembro que por tantas vezes eu pensei em pessoas assim que passaram por mim e que muitas vezes eu fiquei só admirado com o talento, com o dom que aquela pessoa carregava, com aquilo que ele fazia e realmente envolvia aquela pessoa por aquilo que ela fazia, e muitas vezes eu não estive realmente preocupado com quem de fato, com que de fato aquela pessoa passava, o que acontecia na sua vida, no seu dia a dia, o quanto eu me importava mesmo com aquela, né? E aí, antes que estourasse algum problema, para ficar gritante para todo mundo que aquela pessoa ela não estava pronta, preparada para certas posições, né? Então, diante daquilo, eu comecei a acompanhar a vida, continuar acompanhando a vida daquela pessoa ali, famosa, né? Do meio muito famoso e tal, e ver como aquela pessoa só se declinava ainda mais. Quanto mais assim as críticas, as rechaças, aquela mais aparente ficava a face verdadeira. O meio gospel batendo aquela pessoa assim, batendo, quanto mais aquela pessoa ia declinando pro fim, né? Tipo assim, ela vai mais se afundando. E isso é muito comum, é muito normal. Então, e aquele líder que deu aquela oportunidade para aquela pessoa foi um dos que foram lá também, se justificou e falou mal daquela pessoa, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, mas por que você não pensou assim quando você deu tamanha oportunidade, quando você, né, poderia ter se antecipado a tamanha exposição, a tamanha problema. Com certeza. E aí eu fico pensando no poder que nós temos como líder, cara. Tipo assim, hoje, tipo assim, a gente falar de um movimento, por exemplo, como eu tô presente no movimento de adoração, né? Onde realmente você acaba dando visibilidade para as pessoas, né? O quanto isso é de responsabilidade. E aí alguém faz alguma coisa e o quanto eu estou preparado como líder para saber, para conduzir tudo aquilo, né? Sem levar aquela outra pessoa a se afundar cada vez mais, né? Entender que a responsabilidade foi minha também e tal. Então, aquilo me chamou muita atenção, me marcou muito, né? Porque
nós somos muito movidos pela aparência, para aquilo que a pessoa faz e tal. Somos muito movidos pelos dons, pelos talentos que aquelas pessoas carregam, mas a gente, muitas vezes a gente não está parando para acompanhar a vida dessas pessoas, o quanto elas estão realmente capacitadas, né, para poder ocupar ou poder ter tamanha visibilidade. E, enfim, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para os líderes que estão aqui na atualidade, né, a gente deve se mover não para aquilo que a pessoa faz, mas nós devemos nos mover para aquilo que a pessoa está construindo, né? Para aquilo que a pessoa, você vê ali constantemente aquela pessoa construindo, constantemente aquela pessoa plantando, né? Antes de ficar impressionado com o talento de alguém, antes de ficar impressionado com o dom de alguém, né? Agora, como líder também, nós temos a capacidade de selecionar pessoas, exemplo, do que seja selecionar. Paulo, em algumas igrejas, Paulo expõe, principalmente acho que em Corinto, na igreja de Corinto, Paulo expõe alguns nomes, dizendo que essas pessoas deveriam ser expulsas daquele lugar. Ele fala na última carta a Timóteo, ele fala de um cidadão que havia lhe causado muitos males, né? O Alexandre Latoeiro. Sim. Lhe causou muitos males. Então, até que ponto eu entendo a liderança como algo só que vai trazer benefício para as pessoas, né? Do tipo, identificar nelas exatamente o que você falou, se mover por aquilo que elas estão construindo, mas qual é o tempo necessário dentro desse papel tão importante de ser líder, de entender que não, essa pessoa não comunica com o que eu acredito, com o que é verdade, então ela não pode andar comigo, ela não pode, eu não posso me misturar com ela. Existe esse lado também. Então é importante fazer essa diferenciação. Com certeza. Mano, eu entendo que o processo de seleção ele é natural. Perfeito? Nós costumamos dizer isso, que eu sou uma pessoa cercada por muitos, mas de poucos amigos. Entendeu? Eu tenho muitas conexões, muitos colegas, mas poucas amizades. Sim, eu acho que todos nós aqui, da mesma forma. Jesus era rodeado por multidão, certo? De uma multidão ele escolhe 70. De 70, 12 caminham com ele. Dos 12, 3 são próximos. E dos 3, um se reclinava no peito dele. Que, engraçado, coincidência ou não, esse um é o único que não morre martirizado. É o único que, por fazer o que ninguém fez, viu também o que ninguém viu. Piscatos, João, o apóstolo do amor, né? Sensacional. Então, Jesus, ele tinha a seleção dele. Normal, nós também temos. Eu acho o seguinte, nós devemos apresentar o reino sem querer algo em troca. Como nós falamos, não é sobre nós, é sobre Jesus. É sobre um evangelho que transformou minha vida, que transforma a minha vida, e eu tenho certeza que vai transformar a sua, vai transformar a dele, a dela. E o que nós temos que entender é que as pessoas têm direito de escolha. Entendeu? Nós aqui não estamos falando sobre calvinismo, ou de armínio, ou de livre-arbítrio, ou de predestinação. Independente de qualquer linha que você segue, você tem que fazer uma escolha. Né? Todos aqueles que escolheram Jesus como Salvador, deu-lhes o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, independente da linha que você segue, você vai fazer uma escolha, irmão. É sim para o chamado, é não para o chamado. E, consequentemente a isso, eu acho que a seleção ela vai ficando natural. Por quê? Porque é relacionamento. E as pessoas, elas escolhem isso. Escolhem. O relacionamento gera intimidade, entendeu? E a intimidade, ela gera a parceria ou não. Entendeu? Igual eu e o Gabriel já fomos muito mais próximos, no sentido de nos falarmos todo dia, de estarmos juntos todo dia. Hoje, por questão natural, né, de casamento, de outros compromissos, não temos essa frequência toda mais. Porém, eu tenho certeza que se eu ligar para ele qualquer horário, ele vai me atender e vai me ajudar.
Por quê? Porque é amizade. Coisas que nós construímos não foi num altar, não foi num palco, entendeu? Foi numa mesa, foi no relacionamento. Entendeu? O que Gabriel fez foi o seguinte, irmão. Gabriel cuidou de mim intencionalmente por uns 2 anos, mais ou menos, nessa pandemia. Então, ele cuidou de mim e foi aquilo que eu falei mais cedo. Ele não aprisionou. Ele cuidou de mim e fez bem assim, irmão, você tá livre. A hora que você quiser ir, você vai. Mas você sabe que comigo você tá seguro, eu vou te ajudar e tudo mais. Então, da mesma forma que ele fez comigo, eu faço com outras pessoas. Por quê? Porque é ciclo. Entendeu? O Gabriel me ajudou, me abençoou. Como nós falamos, não teve mérito nem honra nenhuma sobre isso. Mas eu honro a vida dele, porque eu sei que Deus colocou na minha vida. E, consequentemente a isso, eu faço com outras pessoas. E isso vai indo. Os meus discípulos vão discipular pessoas, sabe? E vai indo. Pessoal, a gente está aqui tratando sobre vários assuntos. A gente acabou deixando o podcast fluir, falando muito sobre liderança. E agora a gente vai falar sobre um assunto que, quando a gente fala, a palavrinha que eu vou falar agora, talvez você que está aí caindo no sofá, ou onde você estiver, mas essa palavra não é um problema, tá? Falar de pecado não é um problema, né, Gabriel? Então nós vamos falar aqui de pecado, principalmente muitos pecados, o modelo de pecados que acontece no meio das juventudes atuais, que algumas pessoas acabam não entendendo o que um erro ela pode acabar com a vida ou mudar para sempre a vida de uma pessoa. E não tem nada a ver de, às vezes, por exemplo, uma relação sexual antecipada, alguma gravidez, mas de fato de você acabar ali adquirindo, por conta de um erro, por conta de uma maldição, de você estar aprisionado numa situação que mude sua vida para sempre. Então eu queria te fazer uma seguinte pergunta, cara. Muitos jovens agora provavelmente estão numa situação que eles estão completamente dominados pelo pecado, escravos do pecado, querendo sair, mas não se acham dignos de sair da situação que eles estão. O que fazer? Porque a gente fala assim, ora, jejua, mas o que um jovem que quer se tornar de fato um pai diferente, uma mãe diferente, que quer exercer uma posição de liderança, mas está numa situação de pecado, irá fazer para conseguir ter uma vida completamente transformada na prática, não só na teoria, mas na prática, que é muito importante também. Então, o pecado ele entrou na nossa natureza, né? A gente foi contaminado por esse vírus que entra dentro do coração do homem e acaba tornando cada decisão, cada coisa que fazemos cada vez assim mais influenciada por essa natureza que nós temos, né? O erro, né? E a gente herdou isso lá desde Adão, né? E desde o Éden, o primeiro sentimento que veio sobre o homem é de vergonha e de se esconder de Deus, né? E o que nos faz ficar com a vida presa no pecado, né? E esse vírus que nos domina é justamente esse sentimento de vergonha, esse sentimento que eu vou me esconder, esse sentimento assim, cara, agora eu sou indigno, Deus está chateado comigo, Deus está magoado comigo, né? Uhum. E aí eu acabo cada vez mais me afundando, ficando preso nos meus próprios vícios, preso nos meus próprios pecados. E todas as vezes que eu recorro a Jesus, eu oro, faço 1000 jejuns, campanhas de não sei o que, e busco tal, e acabo cometendo os mesmos erros, porque eu estou muito ligado aos meus próprios méritos, né? A uma ação de que eu vou conseguir, e agora não, agora que eu tô bem, Deus está me amando, não, mas eu cometi um pecado, aí Deus não está me amando, eu preciso merecer de novo esse amor dele e tal. Então todas essas coisas, elas vão nos deixando presos a isso. E quando o convite de Jesus é realmente a gente fazer aquilo que o sermão do monte disse pra gente, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito. É se colocar diante de Jesus como alguém que te ama de forma incondicional. Eu estou olhando para alguém que me olha com um olhar de amor, com ou sem os meus pecados, é um amor incondicional. E eu estou diante de uma situação que não importa o que eu faço, eu sempre vou pecar, eu sempre vou cair. Né? Enquanto estamos nesse mundo, a gente sempre vai se sujar. Tanto é que o meu convite para você é aquele que não tem pecados, que pode atirar a primeira pedra, né? Só que a diferença é quando eu estou diante desse olhar da graça, consigo entender a minha incapacidade e consigo dar todo o mérito para ele.
E reconhecer que sem ele, sem ser totalmente dependente dele, sem me derramar totalmente aos pés dele, eu jamais vou conseguir viver uma vida de santidade. Porque a vida de santidade não sou eu que consigo viver. Cristo faz em mim essa vida, né? Cristo me leva por esse caminho. Lembra de Isaías? Isaías, quando ele foi levado para o lugar santo, Isaías capítulo 6, quando ele estava diante do alto e sublime trono, ele falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, um anjo, um serafim, pega uma brasa e toca ele e disse, e ele purificou os seus pecados. E aí ele ouve, né? Quem enviarei, quem há de ir por nós? Ou seja, quanto mais nós nos achegamos para a presença de Deus, diante da presença de Deus, nós somos levados para esse lugar de purificação. E esse lugar de purificação, esse é um lugar que mesmo diante da minha vida de pecados, mesmo diante das coisas que eu cometo, ele vai conseguir me tornar cada vez mais semelhante com Cristo. Até o dia da sua volta, quando eu não vou, o pecado não vai mais me dominar, não haverá mais choro, lágrima, tristeza ou dor, né? Quando a gente pega o texto clássico, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto ainda vai e continua e diz assim, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que está definindo como ali o julgamento? Né? A quem crê em mim não é julgado, aquele que não crê em mim já está julgado. O que significam essas coisas? Que a condição não é mais o problema em si, Tiago e Samuel, não é o pecado. Lógico, eu não estou falando aqui para todo mundo viver uma vida de pecado, não é isso que eu estou dizendo. O problema é o quanto eu amo Deus, o quanto eu amo Jesus, o quanto eu estou disposto a me relacionar com Ele, o quanto eu estou disposto a ser parecido com Ele, né? O quanto eu estiver ligado ainda a uma vida moral, o quanto eu estiver preocupado ainda com alcançar um resultado de não pecar mais agora, tá, eu quero viver uma vida santa, e você está se baseando simplesmente nos seus méritos e achando que vai ter uma fórmula que vai te levar para uma vida de santidade, cara, você vai cada vez se afundar mais. Agora, quando você mergulhar em um caminho de dependência, de total submissão, de amor, de se render a Ele e reconhecer, cara, que você é totalmente impotente, não adianta. Você pode fazer qualquer coisa, você nunca vai conseguir ser santo. Só Jesus vai poder ser santo dentro de você. Você vai poder desfrutar de uma vida de santidade, né? O problema, quando Jesus estava dizendo ali para Nicodemos, olha, ninguém vai parar de pecar, mas os homens vão parar de me amar, né? E se a gente tivesse dependendo dos nossos próprios méritos para ir para o céu, a gente estava morto, cara. Isso faz muito sentido, mas ao mesmo tempo, hoje, o que está sendo pregado aí fora, nesse evangelho que a gente vê por aí, é uma graça barata, que é exatamente essa distorção entre viver em santidade e o pecado. Porque as pessoas, e o termo para essa distorção que a gente falou anteriormente aqui, né, é a hipergraça. Exatamente essa confusão, essa distorção geral do que é a graça de Deus. O problema de tudo, Thiago, que deveria te inibir do pecado, mas sempre o extremo. Ou as pessoas elas vão dizer assim, não, Deus me amou e morreu por mim, e aí eu posso fazer qualquer coisa porque a graça me alcançou. Ou a pessoa vai para o caminho totalmente legalista. Ela vive num mundo de regras porque quer alcançar uma vida de santidade. Exatamente. Então a gente fica lá nos extremos, né? E tal. Aí esse é justamente o ponto. Por que as pessoas não conseguem abandonar os seus pecados? Porque a gente está dentro de um mundo moral. Existe um caminho que eu vou trilhar e esse caminho vai me fazer alcançar minha vida de santidade. Eu vou jejuar, eu vou cumprir 30 jejuns durante a semana, eu vou ler 200 capítulos da Bíblia, e não, isso aqui vai me levar para uma vida de santidade. E a pessoa, ela se esquece que não importa o que ela faça, Deus não vai mais amá-la ou alguma coisa vai acontecer para que instantaneamente a santidade vai descer sobre ela. Não tem a ver com o que ela vai conseguir alcançar pelos seus méritos. Tem a ver com o quanto ela vai ser dependente e vai se esvaziar.
E aí, nesse caminho de se esvaziar, eu não consigo também olhar para as coisas desse mundo e conseguir compactuar com as coisas desse mundo. Quem anda com Cristo não consegue. Quem ama a Cristo de verdade não consegue olhar e achar que eu vou compactuar com qualquer coisa, que eu vou amar Jesus, mas eu vou estar vivendo uma vida totalmente voltada com os princípios que ele não tem a ver com ele. Eu posso fazer o que for, mas Deus me amou e tal. É justamente isso. É um ser humano que se esvazia de si mesmo. Cara, porque hoje, e a ideia da pergunta do Samuel é até entrar dentro dessas polêmicas. Por quê? Porque a gente está muito acostumado, principalmente, a gente tem muitas pessoas conhecidas que defendem isso. Tá acostumados a dizer que na juventude você pode transar à vontade, você pode praticar o ato sexual, a pornografia é uma prática normal, a masturbação por parte do homem é natural e tá tudo certo, você tem que fazer, se você não fizer, você não é homem de verdade. Então essas coisas que descredibilizam a graça de Deus. Obviamente, não vou reduzir a graça de Deus a essas coisas, mas, mano, como seres humanos... Na verdade, as pessoas elas estão barateando a graça. Elas estão barateando, cara. Então, é o nosso papel acrescentar o valor que é devido à graça de Deus. A gente recebeu a graça porque alguém pagou o preço da graça, né? Ela não é de graça. E é isso que as pessoas não entendem, né? Eu fui perdoado porque alguém morreu no meu lugar. Então, como que eu consigo viver uma vida normal sabendo que alguém morreu no meu lugar, né? É justamente o entendimento que, tipo... Lembra, não tem aquela parábola que Jesus prega no final do Evangelho de Mateus? Uma parábola do homem que foi encontrado na festa das bodas sem a roupa nupcial? Sim. Eu vi Mateus 24. Eu vi um pastor fazendo uma colocação disso excelente, né? Justamente aquele homem... Por que ele é expulso da festa? Ele foi encontrado nas bodas do Cordeiro, mas ele não estava com Ele foi convidado, Ele foi convidado, mas ele chegou lá e ele não estava com as roupas corretas. Exato. Ele não estava com as roupas da festa. É simplesmente achar que eu vou poder entrar na festa sem ter me vestido da forma correta que a festa precisava. De qualquer jeito, né? É um lugar que eu não posso frequentar de qualquer jeito. Mas eu vou entender que aquela roupa, quem me deu foi Jesus. Então quando a gente foge desses extremos, como que eu vou sair da minha vida de pecado, cara? Cara, eu vou me derramar na graça. Mas eu vou me derramar na graça entendendo que ela foi paga por um grande preço. Amando aquele que me deu isso, né? E não vou viver uma vida de qualquer jeito. Eu vou honrar aquele que morreu por mim, mesmo sabendo... Que lembra da música lá do Israel do Subirá? Como pode me amar, mesmo sabendo que eu fugiria, mesmo sabendo que eu rejeitaria, mesmo sabendo... Aí ele vai falando um monte de coisas, mesmo sabendo. E o amor de Deus continua sendo o mesmo, né? Ou a gente entra tomar o cuidado de você também não entrar no caminho de Jonas, que foi levado para Nínive, pregou para Nínive, quando o povo se converteu, ele ficou triste porque o povo havia se convertido. Porque o legalismo está tão forte dentro de você que aí você, tipo assim, quando o pecador se arrepende de verdade, não, você queria que ele tivesse sofrido a consequência da ira de Deus, né? Então o problema hoje é um dos extremos, cara. São os extremos. Pra gente ir pro final aqui do nosso podcast, né? A gente faz sempre uma pergunta aqui no final do nosso podcast. Esse recado agora não é pra gente, tanto Luiz quanto você, Gabriel. É um recado pra quem tá assistindo vocês, que qual é o conselho que você, Luiz, que você, Gabriel, gostaria de ter recebido há talvez 4 anos atrás sobre liderança, que talvez teria mudado o norte da vida de vocês e ter poupado, né? Muito desgaste, muito estresse, muita decepção. Então, pode você primeiro, Luiz, pode falar diretamente para a câmera qual é o conselho que você gostaria de ter recebido lá atrás, que provavelmente teria mudado o norte da sua vida a ponto de você conseguir cumprir o seu propósito na plenitude dele antecipadamente, né? Não de forma apressada, mas de forma antecipada, para que essas pessoas consigam te ouvir e elas consigam se poupar de frustrações, decepções, para conseguir exercer uma liderança abençoada por Deus. Perfeito, ótima pergunta. Juntando as duas perguntas, né, que você fez pro Gabriel e essa final, como eu falei durante o podcast inteiro, nós entendemos quem é o alvo e para quem eu olho. O foco não é o Luiz, não é o Gabriel, o foco sempre é Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então eu entendo que
não é sobre eu entristecer meu amigo, a minha esposa, mas sim a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Eu não traio a minha esposa porque é errado ou porque ela vai ficar triste comigo. Não, porque em primeiro lugar eu estou traindo a Deus. Então, quando eu coloco Deus como centro, Deus como referencial, eu acho que tudo muda. Entendeu? Enquanto o mundo ele te aplaude pelas conquistas, vamos falar de aplauso, Jesus ele te aplaude pelas suas renúncias. Entendeu? Enquanto a gente falou bem assim, na minha época, na nossa época de juventude, o cara bonzão era aquele cara que beijava 3, 4, 5, 6 meninas e transava com todo mundo a roda e tudo mais. A gente vê aqui um rapaz que a gente falou anteriormente, o Gabriel, que foi beijar a esposa no altar. Então, tipo assim, são escolhas. Não tem como você querer viver a vida que o Gabriel vive hoje se você não está disposto a renunciar ao que ele renunciou. Sabe, a gente costuma muito ver os resultados. O cara é líder de movimento, o cara é influente, o cara é isso, o cara prega o Brasil todo, é isso, é aquilo. Beleza, a gente vê o resultado, é fácil. Mas a gente está disposto a abrir mão e a renunciar a tudo que ele renunciou, ninguém está disposto. É um exemplo que eu gosto muito e fica para você esse exemplo. É um exemplo clássico, tipo assim, que mudou a minha vida e minha forma de entender. Quando Jesus chega para Pedro, depois de Pedro passar a noite toda pescando, Jesus ele vai fazer o convite para poder Pedro seguir. E talvez o convite seria muito fácil, seria o quê? Poxa, Pedro passou a noite toda pescando e não pescou nada. Então, Pedro, vem me segue. Porém, Pedro estaria abrindo mão de quê? Mão de nada. Ele pescou o quê? Não pescou nada. Então, você abrir mão de nada para seguir, não tem mérito nenhum nisso. Jesus fez o quê? Pedro, vem cá então, eu vou te ensinar um segredo. Volta para o barco e joga a rede. Aí Pedro falou o quê? Jesus, mestre, né? Mestre, eu não pesquei nada, mas debaixo da tua palavra eu vou voltar para o mar. Então Jesus vai, acontece um milagre, né? Grande pesca, ele enche o barco. Aí depois que ele está com a maior pesca da vida toda, ele fala bem assim, agora me segue. Então agora Pedro tinha o que abrir mão da melhor pesca da vida dele para poder seguir Jesus. Então, você que está assistindo, o que você está disposto a abrir mão por causa de Jesus? Eu acho que a pergunta é essa, sabe? Você tem sonhos, você tem planos, você tem projetos, como falamos aqui, você tem pecados, eu também tenho pecados. Se você está preso ou enraizado em um pecado, lembre, você quer viver o propósito de Deus na sua vida, você quer pregar o evangelho, você quer ir para as nações, você quer ser um pastor, você quer ser um líder, renuncie, abra mão, porque assim como Jesus fez, ele nos ensina a fazer isso também. Então um recado para você que eu tenho nessa noite é: Jesus vale a pena, o pecado não vale a pena, sabe? O pecado ele vai te lubriar, ele vai te dar uma vida de prazer momentânea nessa terra, mas a eternidade ela é eterna de fato. Então escolha sempre Deus. E o que nós sempre falamos, nunca caminhe sozinho. Sempre tenham amigos que vão te aproximar de Jesus, tenha líderes que vão te aproximar de Jesus. Estude bastante, tá bom? Isso aí é fundamental, estude. Procure bons teólogos, bons livros, estude, leia e entenda que a renúncia vale a pena e Cristo vale a pena. Benção. Manda bala, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Se eu pudesse voltar lá atrás e falar para o Gabriel de 4 anos atrás ou de alguns anos atrás, eu teria falado algo que eu já tinha ouvido, mas eu não tinha entendido. Respeitar os processos. É isso aí. Respeitar os processos, né? A gente ouve tanto falar disso, né? Isso serve para tudo. Sobre processos, sobre, né, o tempo, sobre crescer para baixo, sobre investir naquilo que ninguém está vendo você fazer. E respeitar mesmo o processo que você está, o que você consegue fazer, até onde você está preparado para estar. E se eu pudesse, eu falaria isso para mim. Há 4 anos atrás, eu falei, cara, respeita os processos, trabalhe dentro de você. Não adianta você estar dentro de um universo de comparação, tentando olhar para outras pessoas e dizendo, não, mas eu sou capaz de fazer isso, não, mas isso aqui eu tenho noção. Não. A grande questão é respeitar os processos, respeite os processos, respeita
a medida, a porção que Deus está te dando, o quanto você é capaz, o quanto você já cresceu, e o quanto você pode crescer. Não queira ultrapassar, não queira estar em lugares que você não está preparado, não queira fazer coisas que você simplesmente se acha capaz de fazer, mas respeite os processos, né? E diante de uma etapa que você está, com certeza, lá na frente, com o passar do tempo, né? Você vai ver o quanto foi saudável para você entender os limites, aonde você poderia estar e ter respeitado os processos. Amém, glória a Deus por isso. Então a chave para muitas mudanças na vida é a renúncia e o respeito pelo processo. Isso aí. Isso é interessante. Eu acho que tem muito a ver com a pergunta que você fez sobre como que eu sei o tempo, né? O processo. Eu tenho um chamado, eu recebi uma palavra, você pastor. Beleza, mas enquanto eu não sou, o que eu faço no processo? Tem muito a ver. Bom, tá chegando ao final do nosso podcast. Nós estamos com o coração assim exultante, tá? Pela participação de vocês. Foi algo poderosíssimo aqui. E a gente acredita que vocês também foram muito impactados pelo conteúdo e esperamos em Deus que tudo aquilo que foi trazido aqui seja assim enxertado no coração de vocês e que venham gerar muitos frutos bons, dignos principalmente de arrependimento. Amém. Tá bom? Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.